Bom dia, pessoal! As notícias de hoje estão quentes. Hoje falaremos do caso Henry, sobre o presidente Bolsonaro, sobre o ex-presidente Lula e muito mais. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. Caso Henry. Juíza nega retirada de nome de Jairinho de consulta pública em processo por tortura contra filha de ex-namorada. A juíza Luciana Mocó Moreira Lima, da 2ª Vara Criminal de Bangu, negou a retirada do nome do médico e ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, da consulta pública do Tribunal de Justiça do Rio, no processo em que ele é réu por tortura contra a filha de uma ex-namorada. Em uma petição, o advogado Braz Santana alega que o nome de seu cliente, pessoa pública e conhecida, está exposto nos autos da ação penal. O pedido de decretação de segredo de justiça, tornando o conteúdo acessível unicamente pelos advogados constituídos e representantes do Ministério Público, foi deferido pela magistrada. No documento, ao qual o Globo teve acesso, Braz Santana argumenta que Jairinho vem sendo investigado por outro crime que tomou grande repercussão midiática, o que deve ser levado em consideração para a decretação do sigilo. No processo que se refere ao advogado, o ex-parlamentar e sua ex-namorada, a professora Monique Medeiros da Costa e Silva, são réus por torturas e homicídio qualificado contra o filho dela, Henry Borel Medeiros, de 4 anos, e ainda fraude processual e coação. O fato de ter sido determinado o segredo de justiça não abarca a constatação da existência da ação penal e do nome do réu, que não pode ser ocultado ou retirado do sistema eletrônico de consulta processual, sendo certo que estes dados não são sigilosos. É certo que com o segredo de justiça somente as partes terão acesso ao conteúdo do processo em si, já que no que tange às investigações, os fatos foram amplamente divulgados pela mídia, justifica Luciana Mocó Moreira Lima. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Jairinho teria torturado a filha da ex-namorada, uma cabeleireira, entre os anos de 2011 e 2012. Tem-se que o denunciado batia com a cabeça da vítima contra diversos lugares, chutava e desferia socos contra a barriga da criança, além de afundá-la na piscina, colocando seus pés sobre sua barriga, afogando-a e de torcer seu braço, diz o Ministério Público. E aí, o que você acha do Jairinho? Deixe nos comentários. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a notícia. Se for preciso, Lula vende a alma para vender as eleições. Notícia por Álvaro Alves de Faria. Ex-presidente anda atrás de líderes evangélicos porque rende muitos votos, mas ele pode tirar o cavalo da chuva. Luiz Inácio, aquele, anda atrás das lideranças evangélicas, tentando fazer uma aliança visando as eleições de 2022. Lula, preso por corrupção e solto por uma manobra sórdida do Supremo Tribunal Federal, deseja se aproximar dos evangélicos, porque isso rende muitos votos. Mas pelo que se sabe, Luiz Inácio pode tirar o cavalo da chuva. Incapaz de sair às ruas, embora seja apontado pelas pesquisas como pré-candidato com maior número de intenção de votos, Lula vende a alma ao demônio se for preciso para vencer as eleições. Aliás, sempre foi assim. Para quem conhece de perto, bem de perto, sabe bem como é. E sabe mais ainda como ele preferiu trair a própria vida em vez de seguir a pregação de mais de 20 anos pela ética na política e contra os velhos corruptos de sempre. Não vai ser fácil se aproximar dos evangélicos. Pelo menos é o que diz o fundador da igreja Sara Nossa Terra. O bispo Robson Rodovalho, aliado do presidente Bolsonaro e um dos que mais lutaram pela aprovação do nome do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, para ocupar a vaga do STF, na verdade, a maioria dos pré-candidatos está à procura dos evangélicos, que hoje representam 30% do eleitorado brasileiro. De acordo com Robson Rodovalho, a grande maioria dos evangélicos de várias igrejas prefere continuar com Bolsonaro na presidência da República. Há preferência para outros, mas em menor escala. O que parece definitivo é que Lula está fora de qualquer preferência desse eleitorado que pode decidir uma eleição. As lideranças evangélicas são claras para explicar essa posição. No poder, o PT não cumpriu nada daquilo que prometeu a vida inteira, especialmente Luiz Inácio, o esperto. Nunca antes houve uma mobilização dos evangélicos no país como a que foi realizada para a aprovação do nome do pastor André Mendonça para o STF. Por isso,
estão dispostos a sair em defesa de seus escolhidos à presidência da República. Os evangélicos sabem do comportamento do presidente Bolsonaro diante da pandemia que matou mais de 600 mil brasileiros, com atitudes grosseiras e de descaso diante de tudo que estava acontecendo no país. Como convém a um negacionista que se preze dessa posição desumana. Os evangélicos sabem, mas as lideranças afirmam que Bolsonaro é um bom homem, uma pessoa bem intencionada que fala o que sente. Bolsonaro é espontâneo sem ser travestido em marketing, diz o líder evangélico Rodovalho, em entrevista ao jornal O Globo do Rio de Janeiro, no domingo dia 5. O bispo afirmou que isso tem muito valor num mundo tão maquiado como o atual. A crise econômica atinge todos os países e no Brasil aconteceu o mesmo, mas não por culpa de Bolsonaro. Os evangélicos, em grande parte, até hoje, estão defendendo o porte de armas de fogo, porque existe uma sensação de insegurança total e as pessoas precisam se defender. Mas a maioria é contra. Explicam até a rachadinha que envolve o filho do presidente, o hoje senador Flávio Bolsonaro, que pegava parte do salário dos funcionários de seu antigo gabinete quando era deputado do Rio de Janeiro. Dizem que a rachadinha faz parte do ambiente político brasileiro e a oposição explora esse tema contra Bolsonaro. Como se vê, já não se fazem mais evangélicos como antigamente. As coisas mudaram. O que está certo para eles, certo mesmo, é que Lula não terá vez. Não adianta o ex-presidente procurar as igrejas. Para a grande maioria dos evangélicos, como candidato à presidência da República, Lula não existe. E você, concorda com a opinião do jornalista? Deixe nos comentários a sua opinião, nós queremos saber. Agora vamos para uma notícia muito tensa que aconteceu em São Paulo. Pai agride professor após filha denunciar assédio em sala de aula no interior de São Paulo. O responsável pela garota teria recebido a notícia em um áudio durante uma crise de choro no banheiro da escola. A briga foi filmada por colegas de classe. Um pai de uma aluna agrediu fisicamente um professor de rede pública de São Paulo após a filha desabafar sobre um caso de assédio. Segundo a garota de 14 anos, o professor de 45 importunava ela e outras colegas de classe durante as aulas da escola estadual Professora Lídia Onélia, em Cosmópolis, no interior do estado. O caso foi filmado por alunos que estavam presentes no episódio e gerou o registro de 2 boletins de ocorrência na delegacia de Cosmópolis, por assédio e lesão corporal. O professor foi afastado do cargo e as denúncias serão apuradas pela Secretaria Estadual de Educação e pela Polícia Civil. Em entrevista à EPTV, afiliada à Rede Globo, a jovem disse que o professor teria abordado ela e suas amigas durante a aula com afirmações de conotação sexual. Abre aspas. A gente estava conversando entre eu e as meninas e tinha um amigo meu no meio. O professor acabou falando assim, que se eu não tivesse casado, ele transaria comigo. E aí eu fingi que não tinha ouvido. Ele falou de novo, fecha aspas. Disse a garota, que ainda desabafou, afirmando que os casos de assédio eram recorrentes. Não é só a primeira vez que isso acontece, nem só comigo, mas também com outras meninas. De passar a mão no cabelo, ficar apertando na nossa perna, relar na nossa cintura, tendo uma intimidade que não existe entre ele e as alunas, disse a garota. A garota também disse que o caso foi informado para a diretora e a coordenadora responsáveis pela escola. Porém, segundo ela, após o episódio, não conseguiu ficar na sala de aula e foi ao banheiro, onde desabafou em ligações e mensagens para o pai e a mãe. Liguei para minha mãe chorando, estava desesperada e ela me ligou. Falou com meu pai e meu pai me mandou mensagem. Eu mandei um áudio para ele de dentro do banheiro. Depois eu fui na sala de novo pegar a minha mochila e depois fiquei lá no pátio. E você, o que acha da atitude do professor com as alunas e a atitude do pai da aluna em relação ao professor? Deixe nos comentários, queremos saber. Não saiam do vídeo ainda, a próxima notícia é sobre um famoso apresentador de TV americana. Vamos para a notícia. Apresentador confirma falecimento do filho bebê em seu programa. Zen tinha 5 meses e faleceu de hidrocefalia, um tumor no cérebro. O famoso apresentador de TV norte-americano Nick Cannon afirmou aos prantos em seu programa The Nick Cannon Show a morte do filho mais novo de apenas 5 meses, Zen. Completamente abalado e desolado, Nick Cannon destacou: no fim de semana, perdi o meu filho mais novo para uma doença chamada hidrocefalia, que é um tumor no cérebro. O apresentador complementou ao dizer que passou o último fim de semana com o bebê na Califórnia e que esteve com ele em seus últimos momentos de vida. Zen era o 7º filho de Nick, fruto da relação com a modelo Alice Scott. Nick Cannon explicou que decidiu voltar ao trabalho poucos dias após a perda do filho por precisar se manter ocupado e
e dedicou o programa para Zen. Deixe suas palavras de conforto para a família do bebê. Obrigado. Bolsonaro edita medida provisória para pagar Auxílio Brasil de R$ 400 ainda em dezembro. Governo espera a aprovação da PEC dos precatórios para manter o valor em 2022. O presidente Jair Bolsonaro publicou nesta terça-feira, dia 7, uma medida provisória que assegura o valor mínimo de R$ 400 para os beneficiários do Programa Assistência Social Auxílio Brasil já neste mês de dezembro. O texto cria um benefício extraordinário que será incluído no orçamento de 2021 e foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. A MP tem efeito imediato e o valor já começará a ser pago na próxima sexta, dia 10, quando os beneficiários começam a receber o dinheiro deste mês. Em novembro, o valor médio do Auxílio Brasil foi de R$ 224, mas Bolsonaro havia prometido pagar os R$ 400 ainda em 2021. A MP tem validade inicial de 180 dias, período no qual precisa ser aprovado no Congresso para se tornar lei. No caso desta, será descartada, caso a complementação permanente dos recursos para que os R$ 400 se tornem fixos entre em vigor. Para que o valor seja mantido em 2022, o governo ainda depende da aprovação da PEC dos precatórios, que abre um espaço de 106,6 bilhões no orçamento do ano que vem, dos quais 51,1 bilhões serão destinados ao Auxílio Brasil. Se a PEC não for promulgada até janeiro, a MP editada nesta terça já prevê que a complementação extraordinária seja prorrogada para evitar a interrupção dos pagamentos. A PEC terá partes dela promulgadas nos próximos dias, as que foram aprovadas sem alterações por Câmara dos Deputados e Senado. Os trechos que foram modificados terão que transitar novamente nas duas casas. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeram celeridade na nova análise após o anúncio do acordo de promulgar as partes idênticas. O que você acha da ação do presidente Jair Bolsonaro? Deixe nos comentários. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.